Carnal é uma pessoa que necessariamente só nasceu da carne. Mas o fato de nascer da carne não quer dizer que já é carnal. Mas não tem como ser espiritual. Amém? Não tem como. A pessoa que nasce da carne, ela vai viver o resto da vida dela só sendo carnal. Uma pessoa que nasce do Espírito, ela pode ser espiritual, mas não quer dizer que ao nascer já é espiritual. Amém? Então esse é um processo que nós vamos trabalhar devagarzinho aqui. Nós falamos na semana passada sobre a semente do homem e o terreno fértil, a mulher. Então a gente não vai ser tão detalhista nesse instante, que é desnecessário falar o que já falamos. Mas vamos lá. Quando o terreno fértil, a mulher, recebe a semente do homem, essa semente, irmãos, que é plantada no terreno fértil, ela se desfaz. Ela se desfaz, mas ela gera o quê? Gera uma vida. Amém? Ela gera uma pessoa. A semente se desfaz e no terreno fértil, então, ela gera uma pessoa, ela gera uma vida. É assim que acontece no relacionamento entre o homem e a mulher, dentro do processo comum. Na questão espiritual, irmãos, a semente, vamos lá, qual que é a semente de Deus? Vamos lá, Tati. Qual que é a semente que Deus usa para gerar as pessoas espiritualmente? Alguma dúvida? Fala forte. Qual é a semente? A palavra de Deus. É a palavra. A semente, não tem entendido? Descansa o coração. A semente de Deus é a palavra dele. Só que a palavra, ela não se desfaz. A palavra continua sendo viva e eficaz dentro de nós, mas o que ela faz é nos transformar, e ela vai trabalhar em nós até o fim da história da igreja na terra. A palavra faz isso. Amém? A palavra faz isso. Então, por favor, abra a Bíblia de vocês na primeira carta de João. Abram a Bíblia para ler, tá? Quero que vocês me ajudem a ler a Bíblia. 1 João 3. Vocês acharam? Então alguém leia forte o versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos. 1 João 3, versículo 1. Desde que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filho de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Preste atenção. Nesse texto, a Bíblia é difícil em dizer que a igreja é formada pelos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus? Hoje nós vamos entender o que é ser uma pessoa espiritual nesse capítulo aí, tá? Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então o versículo 2, que dá uma visão ampla sobre a igreja, dizendo assim: amados, ainda não sabemos o que havemos de
ser. Mas sabemos, conhecimento, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amém? Versículo 3. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que tem a esperança de um dia ver Jesus e ser como Ele é, deve purificar-se a si mesmo. E o padrão é o próprio Cristo. Ele é puro. No versículo 4, nós vamos começar a entender o que é ser puro. Vamos ao versículo 4, quem é ele? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Parou? O que esse versículo afirmou? Que a pessoa que peca transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Viver em pecado não é atitude da igreja, não é atitude dos filhos de Deus. Então, o que o Espírito Santo quer ensinar para nós a partir do versículo 4, que quem quer ser justo ou puro como Jesus é, não vive transgredindo a lei. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus, irmãos, ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Isto é, Jesus se manifestou para tirar o pecado dos seres humanos que estavam ou estão mortos em pecado. Então Jesus se manifestou para mudar esse quadro de cada um de nós. E o versículo afirma que nele, Jesus, não há o quê? Não há pecado. Guarda isso, por favor. Já no versículo seguinte, o versículo 6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Enquanto alguns vivem transgredindo a lei, o que o texto afirma é que aqueles que permanecem na pessoa de Jesus não vivem na prática do pecado. Amém? Amém, irmãos? Amém. E o texto então continua: todo o que vive pecando, ou seja, toda pessoa que vive na prática do pecado, não o viu nem o conhece. E aí, sem ser tão detalhista por causa do tempo, irmãos, existem muitos crentes que não são filhos de Deus, mas são crentes. E todos esses que continuarem assim, vivendo no pecado, que acham que são filhos de Deus, quando Jesus voltar, não serão realmente salvos. Jesus conhece cada um de nós. Amém? Amém? Então, o que nós temos que entender, que quando o Espírito Santo inspirou João a escrever esse texto, a ideia do Espírito Santo é ensinar a gente o que é ser justo. Qual é a maneira correta de se viver? Deixando claro para nós que quem vive na prática do pecado não conhece a Deus. É por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e ela vai libertar você. Significa dizer que nós precisamos conhecer a verdade para alcançar a plenitude de sermos pessoas espirituais. Amém? Amém, irmãos? Eu acabei de afirmar que tem muitos crentes que não são filhos de Deus. E por que são crentes, mas não são filhos de Deus? Marquem esse texto, por favor.
1 João, aí marca esse texto, e abra Evangelho de João 8. Evangelho de João, capítulo 8. O que eu vou mencionar para vocês agora não é uma novidade, porém, nessa noite é necessário que eu e você possamos compreender. Versículo 31 vai afirmar que havia um grupo de crentes nesse texto. Alguém leia o versículo 8, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, pessoas crentes, pessoas que creem e creem em Jesus. Quando ele falou com essas pessoas, ele vai dizer então no 31: se vocês então vão conhecer a verdade e vocês serão libertos. Quando ele disse isso, no 33, eles questionaram Jesus, dizendo para Jesus: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Eram crentes? Sim ou não? Sim ou não? Só que eles não aceitaram o que Jesus falou. Para eles não eram escravos. Só que Jesus não estava falando de uma prisão literal, mas de uma prisão espiritual, chamada pecado. Olha o versículo 34. Leio. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete, essa palavra comete está associada a uma atitude contínua de pecado. Ou seja, a pessoa é escrava, ela vive pecando. E Jesus disse que essas pessoas, elas são escravas do pecado. Guardem isso, por favor. E aí, eu olho um pouquinho para a minha história e eu não tenho como ser hipócrita com vocês. De alguma forma, já vivi isso aí. Já vivi essa fase de crente escravo. E talvez muitos ainda vivem isso. E nós temos que entender que Jesus, quando disse isso, ele não tinha intenção de acusar as pessoas, mas mostrar a verdade para elas. Amém? Amém, irmãos? Ele vai dizer por que essas pessoas não eram filhos de Deus. Olha o versículo 44. Alguém lê? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, e pai da mentira. Jesus olha para esse grupo e diz: vocês querem cumprir o desejo do pai de vocês. Ele não falou isso, irmãos? E esse desejo era desejo de matar o próprio Cristo. Mas não era matar o Cristo no sentido profético, irmãos. Era matar o Cristo no sentido de ira, de raiva, de revolta contra ele. Eles não aceitaram o testemunho de Jesus, assim como algumas pessoas não aceitaram o testemunho de Estevão. Os que mataram Estevão mataram por revolta, por ira. A ira, a revolta nada mais é do que a ação do pecado em nós. O que eles queriam fazer com Jesus era assassiná-lo, revoltados com a mensagem de Jesus. E Jesus deixa claro que essa vontade, esse desejo que eles tinham,
e o identificavam eles como filhos do diabo. Eram crentes? Eram. Acabamos de ler. Mas não eram filhos de Deus. Amém? Alguma pergunta? Volta para 1 João 3. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Praticar a justiça, irmãos, é praticar a vontade de quem? De quem, irmãos? De Deus. Quando alguém pratica a vontade do diabo, e não é justo. E qual a vontade do diabo? É que nós, ou seja, que as pessoas, que mesmo sendo crentes, continuem pecando. Essa é a vontade de Deus. Versículo 8. Quem comete pecado é de quem? Do diabo. Quem comete pecado é de quem? Do diabo. Quem comete pecado é espiritual ou é carnal? Filho do diabo. Misericórdia, irmãos. Todo crente mentiroso é carnal. Todo crente fofoqueiro é carnal. Todo crente invejoso é carnal. Todo crente orgulhoso é carnal. Todo crente falso é carnal. Todo crente que vive tudo isso aí é tudo menos filho de Deus em plenitude. Amém? O texto continua. Porque o diabo peca desde o princípio. Ou seja, o princípio que estava no diabo, que é pecar desde o princípio, está muitas vezes em alguns crentes. Eles vivem na prática do pecado. Eles vivem. Ou seja, da mesma forma que o diabo sempre viveu, ou vive pecando, é assim que muitos crentes vivem. O texto continua. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir o que, irmãos? As obras do diabo. Então Jesus, presta atenção, Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus é a única pessoa capaz de destruir na minha vida e na sua vida essa obra maligna chamada pecado. Jesus é a única pessoa que pode libertar a gente dessa obra diabólica, que é o pecado. Por isso, uma das primeiras obras que Jesus faz para destruir o pecado na gente é mexer na mente da gente. É fazer a gente entender o certo e o errado. Essa obra é uma mudança de mente. Ou seja, tem muitas pessoas hoje que não acreditam na existência de quem? De Deus. Essas pessoas, elas estão totalmente escravizadas pelo pecado. Porque elas respiram o ar que Deus deu. Elas comem o pão que Deus faz brotar da terra. Elas bebem a água da fonte que Deus dá todos os dias. Mas elas não creem na existência de Deus. Mas quando falta água, quando falta pão, algumas
blasfemam contra Deus. Como que elas blasfemam? Porque elas não acreditam que Deus existe. Mas na hora que o problema vem, Deus é culpado. Ou mesmo não crendo que Deus existe, elas falam: Deus socorre a gente. Mas não é um pedido de alguém que crê, é o pedido de alguém que está desesperado em meio ao sofrimento da vida. Então Deus muda, pelo poder da palavra, a nossa mente. Mas Ele não muda só a mente, Ele muda nossos sentimentos. E quando Deus muda os nossos sentimentos, Ele está trabalhando uma questão das nossas atitudes. Então, por exemplo, quando eu penso em fazer mal a alguém, eu não fiz o mal. Mas ao pensar em fazer o mal a alguém, isso já é ação do pecado em minha vida. Mas o inimigo não quer que eu só pense o mal. Ele quer que eu fale o mal de alguém. Ele quer que eu faça o mal a alguém. Então Jesus faz o quê? Ele muda a minha forma de pensar. Ele trabalha para que eu não fique mais pensando mal do meu semelhante, de forma que os meus sentimentos quanto ao meu semelhante começam a ser diferentes e as minhas atitudes sejam diferentes. Amém, irmãos? Isso é a transformação para fazer de nós pessoas espirituais. Preste atenção, por favor. O texto inicial que nós lemos, que foi Mateus capítulo 13, a gente leu alguns versículos, nós lemos alguns versículos, e eu gostaria que vocês abrissem de novo, sem fechar 1 João, tá? Abre Mateus 13. Em Mateus capítulo 13, Jesus vai dizer para nós, no versículo 18, a explicação da parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não é a palavra da igreja X ou J, não é a palavra do ministério X ou J, não é a palavra de pastores, mas é a palavra do reino, irmãos. Tem muita gente ouvindo a palavra de homens, e todos que ouvem a palavra de homens não estão ouvindo a palavra do reino, elas estão enganadas. Então Jesus aqui está falando da palavra do reino, e ele diz que quando alguém ouve, o que acontece? E não entendendo, o inimigo vem e arranca a palavra. Ou seja, ele vai lutar para que essa palavra nunca seja compreendida por aquele que a ouviu. Ele ouviu, mas ele vai lutar para que a pessoa não entenda, de forma que essa palavra ela se torna infrutífera para a pessoa. É como uma relação num período não fértil. Ele vai lutar para que não aconteça nada, para que não haja mudança. É uma relação vazia, oca, sem efeito algum. Vamos lá, versículo seguinte, alguém leia, versículo 20. Vamos ao 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então o inimigo vai fazer o quê? Na primeira fase, que é a beira do caminho, ele arranca. Já na segunda fase, ele vai lutar para que não haja profundidade da raiz, ou seja, a palavra não seja profunda na vida da gente. Aí esse terreno pedregoso, a pessoa ouve a palavra,
Ouve. Fica alegre? Fica. Mas depois ela passa a ser perseguida. Ela começa a viver algumas tribulações. Aí na mente dela passa o seguinte pensamento: olha o que o diabo vai fazer na mente dela. Eu aceitei a palavra, aceitei Jesus, e agora minha família me rejeita. Eu aceitei a palavra, aceitei Jesus, e agora meus amigos de trabalho me rejeitam. Eu aceitei a palavra, aceitei Jesus, agora meus amigos de bairro me rejeitam. Ou seja, ele começa a achar que não valeu a pena. Ele começa a muitas vezes sofrer um tipo de inveja no trabalho, e na mente dele começa a ter uma confusão. Aí, por causa dessa tribulação que ele está passando, ele se escandaliza, e a semente então não produz o efeito necessário. Outro versículo, por favor. Mas o que foi semeado em boa terra é o Versículo 22. O que foi semeado em os espinhos e o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Algumas pessoas ouvem a palavra, mas elas começam a se envolver com muitas preocupações do mundo e também com a sedução das riquezas. E quando assim acontece, como fica a palavra? Fica sufocada, e ela não produz fruto. Irmãos, cuidado. Nós devemos lutar pela nossa vida, amém? Mas não podemos viver ansiosos ao ponto de viver tão preocupados e não dar tempo para Deus no nosso dia a dia. A palavra de Deus não pode ficar nas estantes de nossa casa, não pode ficar nas nossas pastas, nossas bolsas, a semana inteira, sem nós nos alimentarmos dela. Não pode ser assim. Você não pode ficar preocupado com os seus compromissos financeiros ao ponto de achar que você tem que correr atrás do dinheiro e esquecer a palavra de Deus. Buscar primeiramente o reino e a sua, ou seja, o reino de Deus e a justiça do reino de Deus deve ficar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Mas o inimigo tem conseguido fazer com que as pessoas fiquem preocupadas, corre, e aí ela não tem condições de colocar a palavra em sua vida como prioridade. Versículo seguinte: mas o que foi semeado em uma boa terra, este é o que ouve a palavra, e aí entende. Parei um pouquinho. Você percebeu que esse versículo está falando de um terreno chamado bom, boa terra. Essa ilustração de Cristo diz que essa pessoa é como alguém que ouve e a compreende. Ele ouve a palavra, mas não fica só no campo da audição, ele vai para o campo da compreensão. Quando isso acontece, ele se torna o que? Termina o versículo. Agora presta atenção. Quando isso acontece, diz que passa a ser produtivo, produz fruto. Presta atenção, irmãos. A palavra de Deus, ela gera vida em nós. Amém? Amém? Quando ela gera vida em nós passamos a ser o que na terra? Presta atenção nisso, por favor. A palavra, quando gera vida na pessoa e transforma essa pessoa em filho de Deus, o que ela é nessa terra? Mateus 13. O que ela é nessa terra? Presta atenção agora, você vai ver. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão,
foi Jesus para casa. E chegaram perto dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos